Aleluia. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Aleluia. Virgem mártir de Jesus, tu cantas os louvores do Cordeiro. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que nos acompanhais através da internet, dos meios de comunicação social, sejam bem-vindos a esta nossa Eucaristia, esta nossa oração. Estamos a celebrar a Santa Inês, Virgem e Mártir, esta jovem que viveu no terceiro século e que deu um testemunho de amor e de fidelidade ao Senhor. Todos nós somos chamados também hoje a este testemunho, sermos fiéis ao chamamento que Jesus, que a Igreja nos faz através do nosso batismo. Rezamos também pela unidade dos cristãos nesta semana em que temos estas intenções. Para melhor celebrar estes santos mistérios, reconheçamos a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que escolheis os mais frágeis do mundo para confundir os fortes, concedei que, celebrando o martírio de Santa Inês, imitemos a constância da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi à procura de David e de sua gente junto ao rochedo dos cabritos monteses. Chegou a uns currais de ovelhas que se encontram à beira do caminho e entrou numa gruta para satisfazer uma necessidade. David e os seus homens estavam sentados ao fundo da gruta. Os seus homens disseram-lhe: hoje é o dia em que o Senhor te diz: entregue-te nas mãos do teu inimigo, faz dele o que quiseres. David levantou-se e, sem ser pressentido, cortou um pedaço da orla do manto de Saul, mas depois David sentiu o coração a bater forte por ter cortado um pedaço da orla do manto de Saul. Disse então aos seus homens: o Senhor me livre de fazer mal ao meu soberano, de fazer uma coisa dessas, de levantar a mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. Com estas palavras, David conteve os seus homens e não os deixou atacar Saul. Saul abandonou a gruta e seguiu o seu caminho. Então David levantou-se, saiu da gruta e gritou a Saul: Senhor meu rei. Saul olhou para trás e David inclinou a face até ao chão e prostrou-se. Depois David falou a Saul: porque dás ouvidos àqueles que te dizem: David quer fazer-te o mal. Os vistes com os teus próprios olhos, como o Senhor te entregou em minhas mãos dentro da gruta e como eu te poupei, recusando matar-te. Eu disse: não levantarei a mão contra o meu soberano, porque ele é o ungido do Senhor. Meu pai vê na minha mão um pedaço do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, deves reconhecer que em mim não há maldade nem traição. Enquanto atentas contra mim para me tirares a vida, eu não pratiquei qualquer falta contra ti. O Senhor seja nosso juiz. Ele me faça justiça contra ti, mas eu não porei em ti as minhas mãos. Como diz o antigo ditado: dos maus vem a maldade, por isso não porei em ti as minhas mãos. Contra quem se pôs em campo o rei de Israel? Quem é que tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? Seja o Senhor o juiz e decida entre nós. Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das tuas mãos. Quando David acabou de dizer estas palavras, Saul perguntou: és realmente tu que estás a falar, meu filho David? Em altos brados começou a chorar. Depois disse a David: tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te feito mal. Hoje mostraste a tua bondade para comigo, pois o Senhor entregou-me nas tuas mãos e tu não quiseste matar-me. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura o deixa seguir em paz o seu caminho? O Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste.
Agora sei que certamente serás rei e que o poder real em Israel ficará consolidado em tuas mãos. Palavra do Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade, porque em vós procuro refúgio e me abrigo à sombra das vossas asas, até que passe a torrente. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que me enche de benefícios. Do céu me enviará a salvação. Deus me enviará sua bondade e fidelidade. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim. Meu Deus, revelai nas alturas a vossa grandeza, e sobre a terra fazei brilhar a vossa glória. Porque aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim.
Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu a um monte, chamou à sua presença aqueles que entendeu e eles aproximaram-se. Escolheu 12 para andarem com ele e para os enviar a pregar com poder de expulsar demónios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura que ouvimos narra a história de Saúl, do rei Saúl e de David. Saúl levantou uma forte perseguição a este jovem a fim de o matar. Esta perseguição tem a ver com os ciúmes que Saúl deixou entrar no seu coração e com o seu próprio egoísmo. Mas, numa dessas perseguições, Saúl cai nas mãos de quem persegue, ao ponto de David ter a oportunidade de lhe cortar um pedaço do seu manto. Mas, como ouvimos, não teve coragem para matar Saúl. Esta história que ouvimos, nesta forma de agir do jovem David, encontramos uma verdadeira lição para cada um de nós e para as nossas vidas. À semelhança de David, também nós poderemos ter algumas pessoas que não simpatizam conosco e até nos dificultam a vida, às vezes com perseguições de várias ordens, procurando a nossa morte, ou seja, que na nossa vida não haja paz, que na nossa vida não haja alegria. Poderá acontecer. Como reagir nestas situações? Penso que, se olharmos para a história da vida, encontramos dois aspectos importantes que nos podem ajudar. O primeiro aspecto tem a ver com o reconhecimento que David teve da dignidade daquele homem, de Saúl. Os nossos inimigos, caros irmãos, também são pessoas e estão revestidos de dignidade. Ao reconhecermos a dignidade do outro,
até mesmo dos nossos inimigos, ou principalmente nos nossos inimigos, estamos a construir a base para a reconciliação em qualquer relação ou em qualquer conflito. O segundo aspecto está relacionado com o testemunho que David dá sobre a fidelidade a Deus. Para David, Deus ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar. Mesmo nas situações difíceis como esta que ouvimos, em que ele sofre a perseguição e tem várias promessas de morte, ele não é capaz de pagar com a mesma moeda. Ele não é capaz de fazer justiça com as suas próprias mãos. Não é capaz de matar Saul. Ele confia em Deus, que é a sua justiça. Que é a sua justiça. Que sejas tu, Deus, a fazer-me justiça. O testemunho de David, de fidelidade e de confiança e de reconhecimento da dignidade do seu inimigo, deve ser para cada um de nós um ensinamento a reter. Ou seja, nas nossas dificuldades de relação ou de conflito, devemos agir como David agiu. Porquê, caros irmãos? Porque a violência só gera violência e a violência não é o caminho, nem mesmo contra os nossos inimigos. A violência não é uma atitude digna dos discípulos daquele que um dia disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Evangelho que ouvimos narra a subida de Jesus a um monte. Normalmente, quando Jesus sobe para um monte, é para rezar, para estar a orar nesta relação de intimidade com o Pai. E também quando tem algumas decisões mais difíceis para tomar. Foi no cimo do monte que Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus rezava intensamente ao Pai antes de se oferecer. Então, os montes, o monte na Sagrada Escritura, são estes lugares propícios de revelação de Deus. Cada um de nós também tem estes lugares, estes montes, onde é mais fácil ouvirmos a voz do Senhor que nos fala. Talvez aqui, neste lugar especial de oração em Fátima, seja um desses lugares em que nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para este Deus que nos quer falar, que se quer revelar. Jesus sobe ao monte, reza ao Pai e chama alguns para o seguirem. Ouvimos o seu nome, ouvimos os seus nomes, podemos englobar lá também o nosso nome, porque Ele chama a cada um de nós para com Ele fazer esta peregrinação. Nós chamamos vida. E à semelhança dos discípulos, nós somos convidados a aprender dele. Sim, porque Ele não chamou os melhores, nem os que sabiam mais de religião. Ele escolheu aqueles que ouviram a sua voz e que aceitaram livremente no seu íntimo, seguir Jesus, para aprender dele. Eles são convidados a imitar o Mestre e Senhor, principalmente
na solicitude que Jesus tinha para com as multidões que sofriam enfermidades. Este é um testemunho muito claro da missão de Jesus. Andamos vários dias a ouvir os relatos das curas de Jesus, que Jesus fez. Para quê? Para devolver a liberdade a quem a tinha perdido e também a dignidade. Porque cada um tem esta dignidade de sermos filhos de Deus. Então, às vezes, o pecado, o sofrimento, retira-nos essa dignidade e Jesus vem fazer o quê? Vem ajudar-nos. Vem dizer: levanta-te, segue em frente. Então, caros irmãos, numa igreja em saída, como é esta que nós estamos hoje a viver, a pedido do Papa Francisco, uma igreja de portas abertas em saída, que seja este lugar aberto a todos. Por isso é que iniciamos também esta caminhada sinodal, em que nós possamos acolher todos. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam imitar Jesus na forma como ele orava, nesta relação íntima com o Pai, confiando-lhe a vida, os problemas, as necessidades. Todos nós devemos procurar estes lugares no nosso cotidiano, ao longo do nosso dia, em que possamos partilhar com o Pai do céu as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos medos. Confiar-se inteiramente ao Senhor e depois fazer aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez foi muito simples. Ele aproximava-se das pessoas, escutava as pessoas, tocava nas pessoas. E isto fazia com que o milagre acontecesse. Não é só na nossa oração. Não pode ser só na nossa oração. Esta nossa oração tem que nos levar para a vida, para sermos como Jesus fez, curar as pessoas, libertá-las. Hoje em dia, caros irmãos, com a pandemia é difícil aproximar-nos, é difícil tocar. Por isso é necessário criatividade e imaginação. Não podemos deixar que a pandemia nos roube esta característica essencial do nosso testemunho cristão. Tocarmos as pessoas pode ser com um sorriso, pode ser com uma palavra de um cumprimento, por exemplo, bom dia. Ligar a estas pessoas que estão em isolamento ou que estão longe e que já não vemos há tanto tempo, saber como elas estão. Caros irmãos, isto é fazer-se próximo. Era isto que Jesus fazia. Então o nosso testemunho simples e humilde, pode fazer a diferença. Foi para isso, caros irmãos, que Jesus chamou aqueles 12 e hoje chama a cada um de nós a sermos continuadores da sua missão, dispensadores da sua misericórdia para com os irmãos, porque o que recebemos de graça devemos dar de graça. Se nós sentimos esta proximidade com Deus, através da nossa oração, devemos partir em missão, sermos os discípulos missionários que o Papa Francisco nos pede a ser, sem medo e com muita confiança, porque não estamos sós. O Espírito de Deus continua a agir na sua Igreja, continua a agir em cada um de nós.
então peçamos esta graça, que é a graça da fidelidade, como Santa Inês que nós celebramos hoje, de não desistirmos, apesar das dificuldades. Não podemos desistir e temos um contributo para dar a esta sociedade, a este mundo, a esta nossa humanidade, que é o testemunho cristão de estarmos próximos, junto principalmente daqueles que mais sofrem. E hoje são tantos que necessitam da nossa companhia. Então que o Senhor nos ajude e a Virgem de Fátima também, com a sua intercessão, e os pastorinhos aqui presentes, com a sua intercessão, nos ajudem a abrir-nos a esta graça do chamamento de Deus e a darmos um testemunho de fidelidade para podermos restituir a dignidade a quem a perdeu e para podermos também dar este testemunho de fidelidade ao Senhor. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai que está nos céus, que quer reunir a diversidade das nações na confissão de uma fé em Jesus Cristo e digamos com toda a confiança: Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que tenham a graça e o desejo íntimo de construir a unidade desejada por Jesus, oremos, irmãos. Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Pelos fiéis de cada uma das igrejas, para que num esforço comum de conversão superem as divisões e barreiras que os separam, oremos, irmãos. Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Pelos responsáveis de cada comunidade, para que reine em seus corações a paz de Cristo, à qual fomos chamados num só corpo, oremos, irmãos. Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Por todos aqueles que procuram a verdade, no meio de tantas propostas que lhe oferecem, para que o Espírito de Deus os ilumine e os conduza, oremos, irmãos. Da vossa Igreja. Pelos que ao longo da história das igrejas trabalham em favor da unidade, para que Deus lhes dê a vida eterna, oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a palavra escutada e a oração feita em comum nos revistam de sentimentos de misericórdia. Oremos, irmãos. Senhor, dai a unidade à vossa Igreja. Senhor nosso Deus, escutai as súplicas dos vossos filhos no oitavário da oração pela unidade dos cristãos e renovai em todos eles a vossa graça para serem perfeitos na caridade. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Os dons que vos apresentamos na festa de Santa Inês vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável aos vossos olhos o combate do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir Santa Inês, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, Santa Inês, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com alegria e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos
destinai para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um, como tu és um em mim e eu em ti, para que sejam um em nós e o mundo me acredite. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos Oremos.
Senhor, que glorificastes a Santa Inês com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedei-nos, por este sacramento, a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, peregrinos, chegamos ao fim desta nossa ação de graças a Deus. Estava-me a recordar que hoje, que ouvimos o Evangelho do chamamento dos discípulos, podíamos recordar, trazer ao coração os nossos párocos, os padres das vossas paróquias, e também estas comunidades religiosas, as freiras e os institutos, que são para nós estas pessoas que nos recordam Jesus. Rezemos por elas, também é uma forma de as tocarmos, espiritualmente falando. Despeço-me de todos vós, desejando a todos um dia muito feliz aqui por Fátima, e quando forem para vossas casas, uma boa viagem. E também me despeço de todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, da TV Canção Nova, da rádio. A todos um ótimo dia. Despeço-me de vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças